Vou voltar aqui aos slides para que a gente possa raciocinar em cima de mais alguns tópicos. Temos então uma tubulação e a gente está exagerando, obviamente, nessa vista, né? Mas a gente percebe aqui do lado de dentro as asperezas internas da tubulação que compõem aquilo que nós chamamos de rugosidade absoluta, o epsilon, né? Que seria a maior altura dessas asperezas internas do lado de dentro do tubo. Veja que o D aqui é o diâmetro interno. As tubulações, quando tem escoamentos dentro dela, mesmo que esses escoamentos sejam escoamentos considerados turbulentos, elas sempre vão ter ali dentro algum local, e esse local ocorre mais próximo das paredes, onde o comportamento local do escoamento é muito semelhante ao escoamento laminar. Então vamos ver essa tubulação aqui, por exemplo, por ela escoa um fluido que gera ali um escoamento turbulento, um número de Reynolds elevado. Certo? Então, globalmente, o escoamento é turbulento, mas vai existir, normalmente, uma fina camada próxima das paredes, onde o comportamento do escoamento é muito semelhante do comportamento laminar. Se nós traçarmos aqui, então, um perfil de velocidade, né, entre esse ponto onde a velocidade seria nula e esse ponto onde a velocidade seria nula, a gente teria algo assim, uma velocidade se desenvolvendo rapidamente, fugindo das paredes, ou seja, com muita variação de velocidade, aqui uma variação de velocidade grande no espaço, então, portanto, um du dy grande, e nessa região mais central, conforme nós falamos, por um escoamento turbulento, um perfil de velocidade média temporal mais achatado, certo? Então, teríamos ali um perfil de velocidade média temporal mais achatado. Nessa região próxima das paredes, onde a gente verifica a presença dos maiores gradientes de velocidade, justamente nessa região aqui, onde os gradientes de velocidade são maiores, e nessa região aqui, onde os gradientes de velocidade são maiores, o escoamento tende a se comportar como laminar, embora globalmente o escoamento seja turbulento. Então, se analisarmos a velocidade média do escoamento, ela vai levar a um número de Reynolds alto, considerando então que ele é turbulento. Mas, numa fina camada próxima das paredes, ele tem um comportamento laminar. Essa fina camada próxima das paredes, onde o comportamento do escoamento é laminar, é a região que nós chamamos ali de subcamada viscosa, certo? Então, como está escrito aqui, ó, mesmo para escoamentos globalmente classificados como turbulentos, esse globalmente seria analisando a velocidade média, tá? Então, o que nós falamos aqui de globalmente classificados como turbulentos seria aqueles onde o número de Reynolds calculado como sendo a velocidade média na seção transversal, vezes a dimensão característica, no caso do escoamento em conduto forçado ao diâmetro, dividido pela viscosidade cinemática, vai dar um valor grande, né? Um valor grande. No caso de condutos forçados, um valor aí maior do que 4.000. É um valor limite ali para condutos forçados. Então, o número de Reynolds maiores que 4.000 caracterizam escoamentos turbulentos, certo? Então, esse seria globalmente classificado como turbulento. No caso, escoamentos onde o número de Reynolds seria maior que 4.000, seriam maiores que 4.000. Mas mesmo nesses escoamentos com número de Reynolds elevados, vai existir ali uma fina camada próxima das paredes, onde o escoamento se comporta como laminar. Essa fina camada é a chamada subcamada viscosa. Quanto mais turbulento o escoamento, mais fina é a subcamada viscosa. Então, em relação à espessura dessa subcamada viscosa, eu vou colocar ali a espessura dela no desenho de cima, para não ficar muito carregado aqui, ó. Nós teríamos aqui uma espessura da subcamada viscosa, normalmente a literatura é chamada de delta minúsculo, tá? Então, a subcamada viscosa ela é chamada de delta minúsculo. Então, a gente teria aqui uma espessura da subcamada viscosa, aqui uma espessura da subcamada viscosa na parede de baixo. Então, essa seria a espessura da subcamada viscosa. Quanto mais turbulento for o escoamento, ou seja, quanto maior for a velocidade média do escoamento, mais fina é a subcamada viscosa, mas ela não deixará de existir, certo, pessoal? Então, ela apenas muda a sua espessura. O delta vai aumentar quando o escoamento é mais lento, tendendo a ser pouco turbulento, e o delta vai diminuir quando o escoamento é mais turbulento. Então, teríamos ali uma espessura menor. Então, em função dessa espessura da subcamada viscosa, os escoamentos turbulentos, estamos falando em todos os casos de escoamentos turbulentos, eles podem ser divididos em duas situações. O primeiro caso é o chamado escoamento turbulento hidraulicamente liso,
O escoamento turbulento hidraulicamente liso é aquele onde a subcamada viscosa ela fica acima das asperezas internas do conduto. Então, nós teríamos aqui uma subcamada viscosa delta que cobre as pontas das asperezas internas da tubulação. Então, pessoal, nesse caso do escoamento turbulento hidraulicamente liso, o núcleo principal do escoamento ele fica meio livre, isento de contato com as asperezas internas, porque na região de asperezas internas propaga-se um fluido escuro, um fluido em velocidade menor. Então é como se criasse, a subcamada viscosa delta, ela criasse uma camada de proteção do núcleo central do escoamento, a parte central do escoamento, essa parte aqui, de contato com as asperezas internas, certo? Então esse escoamento ele é chamado de turbulento hidraulicamente liso, aquele onde a espessura da subcamada viscosa supera a altura das rugosidades internas. Quando o número de Reynolds aumenta muito, ou seja, quando a gente tem um escoamento mais turbulento, a gente já tem um escoamento turbulento hidraulicamente rugoso. No caso do escoamento turbulento hidraulicamente rugoso, a subcamada viscosa ela fica mais fina, expondo o núcleo central ao contato com as asperezas internas da parede. Então, nós teríamos, nesse segundo caso, uma espessura delta da subcamada viscosa menor, de forma que o núcleo central do escoamento ele fica mais exposto ao contato com as asperezas internas. Então, o núcleo central do escoamento ele ficaria mais exposto ao contato, ao choque, à interação com essas asperezas internas do conduto, certo? Então, esses tipos de escoamento, onde a subcamada viscosa é fina, são escoamentos que expõem o núcleo central do escoamento ao contato com as rugosidades. E ele é chamado de escoamento turbulento hidraulicamente rugoso. Veja que em ambos os casos os escoamentos são turbulentos. No primeiro, ele apenas tem o seu núcleo central um pouco mais protegido do contato com as asperezas internas em função da maior espessura da subcamada viscosa. No segundo caso, o núcleo central do escoamento ele não é tão protegido do contato com as asperezas internas porque a subcamada viscosa ela é fina. Certo, pessoal? Entendido até aqui? Bom, e nesse sentido, nós vamos caminhar para um dos experimentos mais interessantes da hidráulica, que é o chamado experimento de Nicurais. Esse experimento ele foi realizado na década de 30 do século XX, né? Onde esse cientista, Nicurais, ele tinha origem da Armênia, mas ele trabalhava na Alemanha. Ele propôs um experimento para que ele pudesse estudar qual é a relação da rugosidade do conduto e do número de Reynolds no valor do fator de cisalhamento, certo? A gente viu que a gente está em busca de uma fórmula que vai nos trazer essa relação. Qual é a relação entre o fator de cisalhamento, o número de Reynolds e a rugosidade relativa da tubulação? É a essa pergunta que o Nicurais se guiou para bolar e planejar o experimento dele, chamado famoso experimento de Nicurais. Então, veja a ideia que ele teve. Ele pegou tubos com diferentes diâmetros, né? Tubos que ele tinha no mercado disponíveis com diferentes diâmetros, e ele pegou areia e peneirou essa areia, fez um ensaio de granometria dessas areias, né? Então, passando ali pelas peneiras, ele conseguiu obter o D50 de cada uma dessas frações, né? E ele colou a areia, esses diâmetros de areias peneiradas, do lado de dentro dos tubos. Então, ele passou cola do lado de dentro dos tubos e depois de peneirar as areias com diferentes diâmetros, ele colou essa areia do lado de dentro da tubulação. O que essa areia colada do lado de dentro da tubulação vai significar? A rugosidade absoluta do conduto, certo? Então, ao fazer isso, o Nicurais ele conhecia a rugosidade absoluta do conduto, o epsilon. Ele passa a conhecer essa rugosidade absoluta. Conhecendo o diâmetro do conduto, que ele pode medir, né, facilmente, ele passa a conhecer a rugosidade relativa do conduto, o epsilon sobre D, certo? Então, a questão de se peneirar as areias foi para que, ao colar a areia dentro do tubo, ele já pudesse conhecer previamente o valor da rugosidade
da tubulação, da rugosidade interna ali, da rugosidade absoluta da tubulação. Tudo bem, pessoal? Bom, feito isso, ele utilizou um experimento parecido com esse aqui, um aparato experimental muito parecido com esse. Um tanque onde ele mantinha aqui o nível de água Na praticamente constante, é um nível de água que variava pouco. Isso pode ser feito quando esse tanque ele tem grandes dimensões, quando comparados com o diâmetro do conduto, certo? Então, quando o diâmetro desse tanque é muito maior do que o diâmetro do conduto, esse nível de água ele varia muito lentamente e essa variação acaba não interferindo nos resultados. Então, é mais ou menos isso, um tanque com diâmetro muito grande, com um diâmetro muito grande em relação ao diâmetro do conduto, onde esse nível de água sofria pouca variação ao longo do tempo. Ele instalou na tubulação, vamos lembrar que a tubulação tinha areia colada lá do lado de dentro, certo? Então essa tubulação aqui ela estava com areia colada do lado de dentro, já com a sua rugosidade conhecida, rugosidade ao diâmetro da areia que foi peneirada, né? do grão de areia que foi peneirado. Ele instalou 2 manômetros entre uma seção e outra, e chamou essa seção, assim como a gente vem fazendo, seção 1, essa seção aqui de seção 2. E esses manômetros mediam a pressão na seção 1 e a pressão na seção 2. E a água escoava por essa tubulação e era despejada no segundo tanque, que era milimetrado, de forma que ele pudesse calcular o volume desse tanque, como que esse volume varia com o tempo, tá? Ele conhecia as cotas do nível de água, conhecia as cotas médias aqui da saída da tubulação. E a partir disso ele aplica a equação de Bernoulli e aplica a fórmula universal e consegue chegar a uma série de resultados experimentais que são conhecidos como Aqua de Nicurátice ou diagrama de Nicurátice. Então vamos ver o princípio que levou o Nicurátice ao seu experimento, que é uma das bases da hidráulica experimental, certo? A partir dele, a gente terá condições de calcular aquele fator de cisalhamento F. Então, aqui nós repetimos a imagem, um nível de água praticamente constante, com os 2 manômetros instalados entre as seções transversais 1 e 2. Essa água era despejada num recipiente. Como esse recipiente é milimetrado, ele conseguia cronometrar o tempo para que o nível de água subisse de um certo ponto até outro ponto. Então, cronometrando esse tempo de enchimento, ele calculava o volume em relação ao tempo. E volume em relação ao tempo é vazão, certo, pessoal? Então, ele tinha condições de medir a vazão do escoamento. A seção de saída da tubulação é uma seção equivalente à seção média da seção 2, onde está instalado o manômetro 2, né? E essa tubulação aqui, ela foi desenvolvida para que ela mantivesse ali o seu eixo horizontal, tá? Então, esse eixo que nós mostramos aqui é um eixo horizontal. Com a areia colada do lado de dentro do tubo, a rugosidade absoluta desse conduto é o diâmetro da areia que foi peneirada pelo ensaio de granometria. Então, nesse aparato experimental, eram previamente conhecidos o diâmetro interno desse tubo, certo? Então, o diâmetro interno desse tubo era um valor previamente conhecido pelo Nicurátice. O comprimento do tubo entre as seções 1 e 2, aquele comprimento entre os 2 manômetros, né, que são as seções que ele vai analisar. Então, esse comprimento ele é facilmente mensurável, né, é fácil de se medir. Ele conhecia a rugosidade absoluta do conduto, porque ele colou lá do lado de dentro a areia, e aí, como ele sabia o diâmetro da areia que foi peneirada, ele conhecia a rugosidade absoluta. E como ele conhecia o diâmetro e a rugosidade absoluta, ele conhecia a rugosidade relativa, o epsilon sobre d. Então, esses fatores eram fatores previamente conhecidos. Ele media em campo a vazão, que é a variação do volume, né? Como esse volume aqui variava com o tempo. Então, ele cronometrou o tempo de enchimento desse reservatório até uma certa posição, pegou esse volume e dividiu por tempo. Esse volume dividido por tempo é a vazão, certo? Então, a vazão ela fica facilmente mensurável num experimento como esse, como sendo a relação entre o volume e o tempo. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Conhecida a vazão e conhecido o diâmetro interno do conduto, ele aplica ali a equação da continuidade para obter o valor da velocidade média do escoamento na seção transversal, entre 1 e 2. Então, ele conhece, a partir disso, também a velocidade média do escoamento na seção. Além disso,
os dois manômetros que ele instalou nas seções 1 e 2 permitem a ele medir o valor das pressões dinâmicas 1 e 2. Então, a pressão dinâmica P1 na seção 1 e a pressão dinâmica na seção 2 são valores que ele mediu no experimento. A partir desses valores medidos, ele aplica, então, a equação de Bernoulli entre as seções 1 e 2. Vamos fazer isso. Como ficaria, então, a equação de Bernoulli entre as seções 1 e 2? Ela vai ficar assim, então, pessoal. Vamos pegar aqui. Ficaria assim, então, P1 sobre gama, estamos pegando a seção 1, P1 sobre gama, mais V1 ao quadrado sobre 2G, mais E1. Essa aqui, então, é a carga energética disponível na seção 1, né? Na seção onde foi instalado aqui o manômetro 1. E nós vamos agora quantificar a carga energética disponível na seção 2. Vai ficar lá com a carga de pressão, P2 sobre gama, mais a carga cinética, V2 ao quadrado sobre 2G, mais a carga potencial, Z2, mais, obviamente, a perda de carga verificada aí entre as duas seções transversais, certo? Nesse arranjo experimental dele, nós vamos perceber que como o eixo da canalização é um eixo horizontal, Z1 vai ser igual a Z2, porque Z1 e Z2 são os pontos médios dessas seções transversais 1 e 2, né? Então, como o eixo é horizontal, o valor de Z1 ele vai se equiparar aí com o valor de Z2, então Z1 corta com Z2. E como também a vazão é constante, nós temos ali a mesma velocidade média na seção 1 e na seção 2, porque o diâmetro também é o mesmo, né? Então, o diâmetro da seção 1 é igual ao diâmetro da seção 2. O tubo não teve mudanças de diâmetro entre as duas seções, então ele tem um diâmetro único, né? Veja que o diâmetro da tubulação é conhecido. Então, ao aplicarmos ali a equação da continuidade, isso vai resultar no valor de V1 igual a V2. Então, essa velocidade média aqui, ó, ela vai ser igual a V1, que vai ser igual a V2. E como as velocidades são iguais, as cargas cinéticas são eliminadas aqui da equação. Então, dessa maneira, ele pôde isolar a perda de carga. Vamos chamar essa perda de carga simplesmente de ΔH, a perda de carga entre 1 e 2. Então, isolando a perda de carga, ele verifica que nesse arranjo dele, para esse arranjo, a perda de carga ela pode ser quantificada a partir das diferenças de pressão, P1 menos P2 sobre gama, certo? Agora, as diferenças de pressão ele conhecia, porque ele tinha lá os manômetros instalados, tá? Então, dessa maneira, ao aplicar essa equação de Bernoulli, ele consegue obter o valor da perda de carga. Veja que a perda de carga, ela fica com o valor conhecido, porque as pressões são mensuradas pelos manômetros. Beleza, pessoal? Então, a perda de carga, ela é conhecida, né? Vamos até anotar essa observação aqui, ó. Ao fazer isso, a perda de carga ΔH entre as duas seções, ela passa a ser conhecida. Bom, uma vez obtida então a perda de carga no seu experimento, aplicando a equação de Bernoulli, ele aplica também a fórmula universal. Ora, se ele calcular a perda de carga pela equação de Bernoulli e calcular a perda de carga pela fórmula universal, os dois valores têm que ser iguais, é a mesma perda de carga. Então, foi esse o raciocínio dele. Então, eu vou igualar a perda de carga calculada pela equação de Bernoulli com a perda de carga calculada pela fórmula universal. Esses dois valores têm que ser iguais, certo? Então, vamos aplicar aqui a fórmula universal e ver qual foi o raciocínio que o Nicurakis obteve. Então, ele aplicou ali a fórmula universal, onde a perda de carga ΔH ela é calculada como fator de cisalhamento F vezes LD, o comprimento da tubulação dividido pelo diâmetro interno, vezes V ao quadrado sobre 2G, que é a carga cinética, V ao quadrado sobre 2G, certo? Bom, essa perda de carga, então, mensurada lá pela fórmula universal, a FU, conforme nós falamos, é a mesma perda de carga que foi conhecida ao aplicar aqui a equação de Bernoulli. Então, esses dois valores são iguais. E dessa maneira, ele consegue isolar o F. Então, ele partiu para isolar o F, fator de cisalhamento, nessa equação, certo? Então, o F aqui, ele passa a ser calculado como sendo a perda de carga, vezes o diâmetro, vezes o 2G,
dividido por L vezes V ao quadrado. Então, ao fazer isso, quem que fica conhecido agora, pessoal? O F. O fator de cisalhamento, ele passa a ser agora um parâmetro conhecido do problema, tá? Então, ao fazer isso, ele ficou com F conhecido. O fator de cisalhamento ficou conhecido. Então, com esse fator de cisalhamento calculado dessa maneira, ele plotou em forma de diagrama, em forma gráfica, a relação entre o fator de cisalhamento F. Então, ele plotou aqui a relação entre o fator de cisalhamento, a relação entre o número de Reynolds e a relação entre a rugosidade relativa. Então, ele colocou esses parâmetros em forma gráfica. Veja que todos eles são conhecidos nessa altura do campeonato, tá? Em forma gráfica, em diagrama, né? Vamos lembrar. O epsilon sobre D é um valor conhecido, porque a rugosidade era o diâmetro do grão de areia colado, o diâmetro interno do tubo ele já conhecia, então ele conhecia a rugosidade relativa. O número de Reynolds ele é conhecido porque ele conhecia o fluido que escoa, né? O fluido que escoa, ele fez o experimento com água, então ele conhecia a temperatura da água, conhecia, portanto, a viscosidade dessa água, conhecia também a massa específica do fluido. E a partir da equação da continuidade ele obteve a velocidade, então ele pôde calcular o número de Reynolds. E ao dispor o F, o número de Reynolds e a rugosidade relativa em forma gráfica, ele obteve um diagrama como esse aqui, que é o chamado diagrama de Nicurátis. Vamos passar aqui para o slide onde a gente pode ver esse diagrama de uma forma mais ampliada, certo? Então veja que o diagrama de Nicurátis, ele relaciona aqui no eixo das ordenadas, esse eixo que é o eixo aqui da esquerda, o fator de cisalhamento F. Tá? Então o fator de cisalhamento F aparece ali no eixo da esquerda. No eixo das abscissas, aparece aqui o número de Reynolds do escoamento. Então, nós temos aqui o número de Reynolds do escoamento. E ele cria um eixo secundário, que é o eixo onde ele vai mostrar os valores das rugosidades relativas, os valores dos epsilon sobre D. Então, pessoal, ele fez esse experimento lá dele, para vários diâmetros de areia, porque ele peneirou em várias peneiras. Ele fez experimento para vários diâmetros de tubos, porque ele comprou vários tubos, certo? Ele fez esse experimento para diversos tipos de fluidos também. Embora o primeiro fluido seja água, ele alterou ali a viscosidade da água mudando a temperatura. Então, ele chegou a fazer experimento para diferentes tipos de fluidos também, alternando os valores de velocidade do escoamento. Portanto, alternando também o valor do número de Reynolds. Como que ele faria isso? Mudando a posição do nível de água aqui, certo? Para níveis de águas maiores, teríamos um certo padrão de velocidade aqui dentro. Para o nível de água mais baixo, o padrão de velocidade é outro. Daqui a pouco, nós vamos conseguir fazer essa análise melhor em termos quantitativos, certo? A relação entre o nível de água e o valor das velocidades, as perdas de cargas, etc. Mas ele conseguia alterar a velocidade aqui dentro da canalização, mudando a posição do nível de água. Então, ele tinha um controle de várias variáveis de escoamento. E ao plotar a relação F, Reynolds e rugosidade relativa em forma gráfica, ele obteve essa bagunça aí, que é chamada de diagrama de Nicurátis ou harpa de Nicurátis. Ele não obteve uma curva única. Percebemos aqui que ele obteve uma família de curvas ao plotar centenas de experimentos que ele realizou para chegar nesse simples diagrama, certo, pessoal? Vamos analisar aqui com mais calma esse diagrama, então, ali dentro do experimento de Nicurátis. Esse é o mesmo diagrama que nós mostramos ali, certo? Então, veja bem que, se nós observarmos aqui o eixo das abscissas, onde nós temos o número de Reynolds, nós temos aqui o número de Reynolds de 10 à terceira e aqui o número de Reynolds de 2 vezes 10 à terceira. Seria o número de Reynolds equivalente aqui a 2000, certo? Então, esse seria o número de Reynolds de 2000. Veja que os gráficos são colocados em escalas log, né? Então, temos o número de Reynolds aqui de 2000. Então, esse diagrama aqui, que eu vou destacar aqui em amarelo, ó, que ele é válido para números de Reynolds inferiores a 2000, eu vou destacar aqui em amarelo esse diagrama.
Como o experimento foi feito ali para condutos forçados, números de Reynolds inferiores a 2000, então nós teríamos aqui números de Reynolds menores que 2000, correspondente a essa faixa desse diagrama que nós estamos destacando aqui em amarelo, são escoamentos laminares, certo? Então, para esses Reynolds menores do que o valor de 2000 ali, nós temos um escoamento caracterizado como escoamento laminar. Verificamos aqui que para escoamento laminar a curva é única, essa curva amarela, né? Curva amarela que nós destacamos ali, tá? Então, para escoamento laminar, para a faixa de escoamento laminar, ele obteve uma única família de curvas, uma curva única, que é a curva amarela. Na curva amarela, o valor do fator de cisalhamento F, ele pode ser computado como sendo 64 dividido pelo número de Reynolds. 64 dividido por Reynolds. Deixa eu mudar aqui essa cor, porque o amarelo ali ele ficou bem apagado, né? Então, ele tem ali o valor de 64 dividido pelo número de Reynolds. O fator de cisalhamento F é igual a 64 dividido pelo número de Reynolds. Ou ele chegou, então, à conclusão seguinte: se o escoamento que ocorre dentro daquela tubulação for um escoamento laminar, o fator de cisalhamento F depende só do número de Reynolds. Ele não depende da rugosidade do conduto, porque de fato nós temos ali uma subcamada viscosa muito espessa, né? Então, aquelas asperezas internas do conduto não interferem no núcleo do escoamento. Então, veja que nesse sentido, para escoamentos laminares, uma curva única, representada por uma curva de característica parabólica, 64 pelo número de Reynolds, permite calcular aí o fator de cisalhamento. Então, é até moleza calcular o fator de cisalhamento para escoamentos laminares em condutos forçados, é 64 dividido por Reynolds. O problema começa quando nós já caímos na faixa de escoamento turbulento, porque na faixa de escoamento turbulento, aquela curva que antes era única deixa de existir e nós passamos a ter aqui com um número de Reynolds superiores a 4000, uma família de curvas, várias curvas no diagrama de Nicurais, certo? Números de Reynolds superiores a 4000 vão nos levar aqui a escoamentos turbulentos. E dentro dos escoamentos turbulentos, nós vamos destacar aqui alguns comportamentos. Vamos pegar primeiro essa curva que eu vou destacar aqui em azul. Essa curva que nós destacamos aqui em azul, a partir do Reynolds de 4000, que ao ser plotada em escala logarítmica, log, né, ela fica linear no gráfico, mas na realidade não é um comportamento linear, porque a escala é logarítmica, certo? Essa curva que nós chamamos aqui de curva 1, é uma curva que vai representar os escoamentos turbulentos hidraulicamente lisos, tá? Então, aqueles pontos alocados ao longo desse alinhamento dessa curva 1, elas vão representar ali o escoamento turbulento hidraulicamente liso. Então, vamos anotar aqui, ó, escoamento turbulento hidraulicamente liso. Nos escoamentos turbulentos hidraulicamente lisos, o nosso fator de cisalhamento F, ele não depende das rugosidades internas, ele pode ser computado como sendo uma função exclusiva do número de Reynolds, certo? Então, o fator de cisalhamento ele é computado como sendo uma função exclusiva ali do número de Reynolds. Dúvida está aqui, pessoal? Bom, o nosso tempo da aula de hoje já terminou, então nós vamos deixar para continuar esse assunto na aula de sexta-feira, na aula assíncrona de sexta-feira, certo? Então a gente discutirá melhor sobre essa questão do escoamento hidraulicamente liso, hidraulicamente rugoso e os padrões de comportamento das curvas que são expressadas aí, são ilustradas pelo diagrama de Nicurais, certo, pessoal? Pedi para vocês não saírem da sala para eu fazer aqui salvar a lista de participantes, tá?